Olá, boa noite a todos. Agora gravando. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui nesse finzinho de sábado para estudar um pouquinho de teatro. Agradecer imensamente a presença de Cid. O ciclo de estudos ele é sempre de graça, ele é sempre online, então ele conta com isso, com troca, com colaboração, com gente disponível. E apresentar um pouquinho, então, de maneira muito breve, né? A Montoeira, ela é um grupo de teatro e ela é um espaço também para essas práticas colaborativas de estudo. O nosso objetivo é conectar pessoas interessadas e artistas e pesquisadores e dentro desses aspectos que a gente já estuda, né? Dentro desses temas, a gente conta com dois núcleos. O núcleo que começou lá em 2020, que é o núcleo de poéticas políticas, que estuda teatro do oprimido, teatro épico dialético, teatro comunitário e outras tantas poéticas políticas. E agora, em novembro, a gente começa com esse núcleo novo, que é o núcleo de poéticas corporais, e que a gente lança esse ciclo, iniciando com Cid, o nosso ciclo anterior, que foi com o Luiz Campos, a gente também vai acabar liberando ele assim que a gente for lançar, já que a gente está gravando. Então, muito obrigada, Cid. Meu nome é Vitória, eu sou coordenadora e diretora artística do grupo. Eu acho que já vou passar a palavra para minha colega e amiga Sara, para a gente começar a iniciar isso, para ela se apresentar. Estou aqui mediando, estou aqui vendo e estou aqui atenta no chat para qualquer dúvida. E é isso, gente. Um beijão aí e bom diálogo para todos. Oi, gente, eu sou a Sara, também estou fazendo parte da coordenação aí do ciclo de estudos de poéticas corporais da Montoeira. Entrei agora nesse ano, mas já conhecia o núcleo faz um tempinho. Enfim, sempre bom estar com vocês. A gente está recebendo hoje Cid Lima, ator, pesquisador corporal, e é importante falar que o nosso diálogo aqui, ele parte da pesquisa e da curiosidade do artigo do Cid, que tem o nome como Ator no Vazio Cênico, o corpo como essência da comunicação teatral. Então, foi a partir desse artigo que nós tomamos o norte aí para o nosso diálogo de hoje. Então, Cid, muito obrigada por ter topado, e é isso, vamos que vamos. Boa noite, gente. Tudo bem? Tô vendo um monte de câmeras fechadas. Eu amaria se abrisse, mas eu também não vou ver, porque eu vou estar em outra página, mas, mas é bom para vocês se verem, né? Então, se puder ligar a câmera aí, seria sucesso. Queria agradecer pelo convite. Eu tô com muito nervosismo, faz parte, assim, mas estamos juntos aí, né? Bora aprender junto, conversar, compartilhar aí os conhecimentos e simbora. Eu vou, como eu falei, né, não vou ver vocês, eu vou compartilhar a tela, e aí eu peço que vocês me avisem se tá aparecendo para vocês, se não, tá tudo certo. Um instantinho. Oi? Ó, de vez em quando dá Oi. pra eu vir pra cá, ó. Tudo certinho. De vez em quando dá pra vir pra cá, que bom, então eu vou ver vocês sim, é bom ligar a câmera. É, brincadeira. É, então vamos lá. O título que eu escolhi ele vem de um capítulo do artigo que chama Palco nu, Corpo Vestimenta, né? É, se o palco é nu, quem veste ele, né? O nosso corpo. Mas antes da gente falar sobre ator, atriz, teatro, é importante a gente falar sobre o corpo do ser humano como um todo, de qualquer ser humano, tá dentro ou fora do teatro, né? Então, se a gente pensar nisso, a gente pensa que o ser humano é corpo e que se a gente voltar lá para a era primitiva, o corpo já era utilizado como meio de expressão. Então, seja por razões de caça, seja por razões de
cultos, vamos assim dizer, né? Porque depois foram avançando para as religiões, né? Então, quando alguém queria caçar, um braço se abria, garras eram feitas, dentes eram mostrados. Isso já é uma forma de usar o corpo como meio de expressão, né? Para causar medo na presa, para causar medo no rival, né? Em momentos de culto, né? A dança era muito utilizada, certos gestos também, né? A gente vê isso até mesmo hoje nas religiões, né? Seja ela cristã, seja ela de matriz africana, seja ela hindu, a gente vai vendo aí muitos detalhes que um ajoelhar, talvez, para a minha religião, não significa o mesmo que para a sua, né? Então, o movimento, ele sempre esteve presente como meio de expressão. E mesmo fora desses negócios de religião, de colheita, caça, tudo mais, se a gente pensar pelo estágio sensório-motor do Piaget, né, a gente vai ver que o, o ser humano, quando ainda é bebê, ele tem essa curiosidade, né? Ele toca, ele quer tocar, ele quer pôr na boca, né? Como está a imagem da criança colocando o pé na boca. Então tem essa curiosidade. E mesmo quando está mais velho, lá nos 7, 12 anos, assim, ele já vai tendo ali um desenvolvimento maior nas relações, porque ele já conhece o que está ao seu redor e como se relacionar com ele. E para eu me relacionar, eu também preciso do físico, né? Seja num soco, seja num abraço, seja em qualquer outra coisa, entre vários sentimentos. Então, a comunicação não verbal, ela está no nosso dia a dia. Se eu faço assim, agora vocês começam a abrir os microfones para responder algumas coisinhas. Se eu faço assim, vocês entendem o quê? Vou fazer. Como oi, olá. Um oi, olá, o tchau. Uhum. Se eu faço Bom, joinha, tudo ok, tudo ótimo. e ao contrário, Não, tá ruimzão. então tem muitos movimentos, muitos gestos assim que acabam sendo, querendo ou não, universais. Tem coisas que a gente entende mais porque faz parte da nossa região, do nosso país, do nosso estado, do nosso contexto social, da nossa classe, mas tem muita coisa que é coletivamente universal. Então, você pode não saber falar um idioma, mas você pode se virar fazendo uma mímica lá, tipo, gente, pelo amor de Deus, não entende, ó, eu tô assustado, eu tô com raiva, vou te bater. Alguma coisa você faz corporalmente, fisicamente, para você expressar aquilo que você está sentindo, né? Então, para muito além de teatro, a comunicação não verbal, o corpo, ele vai estar presente, certo? Mas aí a gente vai lá pro teatro, falar com Bertold, no caso não Brecht, né? Margot. O corpo do ator torna-se instrumento que substitui uma orquestra inteira, uma modalidade para expressar a mais pessoal e, ao mesmo tempo, a mais universal mensagem, né? Então, se é assim na vida do ser humano como um todo, também é na vida do ator, que, segundo Margot, a gente já consegue ver aí que ele é capaz de tomar conta do espaço. Porém, antes da gente ir para o Cupô, tudo mais, vamos falar sobre teatro físico, começar um pouquinho do agora para trás, né? Do que de para trás para agora, né? Aí, mais uma vez, vamos abrir o diálogo para eu queria saber o que vocês imaginam como teatro físico. Nossa, eu acho que a primeira coisa que vem, acho que para todo mundo, assim, pelo menos a maioria, é aquela coisa bem basicona da mímica, né? Ou seja, até o cara com a roupinha listrada, assim, fazendo mímica. Acho que esse é o mais basicão que a gente imagina, né? Uhum. Alguém pensa diferente? Ou fala concorda? Eu. Porque assim, eu já penso em corpo, né? Do físico. Tanto que quando eu comecei a estudar teatro físico em escola, enfim, curso técnico, teve muito disso. E cursos livres também, a gente sempre começa pela mímica, pelo menos ali onde eu estava estudando. Uhum. Mais alguém? Concorda? Pensa alguma outra coisa? Se não, vamos lá então. Entender teatro físico é muito complexo, porque qual teatro não é físico?
Eu acabei de fazer aqui para vocês um simples movimento. Isso aqui não foi físico, né? Então, mesmo o teatro mais naturalista, mais contido, vai ter algum movimento, vai ter alguma fisicalidade. Vamos pegar um copo. Então, o que é teatro físico? É muito complexo. Então, vão ter aqueles que vão estar muito presos a teatro físico é totalmente a ausência da palavra, é somente mímica, é somente movimento. Ok, teatro físico. Mas também tem aqueles que vão defender que teatro físico é quando o movimento, a fisicalidade, ela está expandida em relação a outras coisas. Então, eu posso ter outros adereços, eu posso ter palavra, mas o meu físico vai estar muito presente, mais do que antes. Então, por exemplo, eu já fiz aí um núcleo de teatro físico e a gente tinha que contar uma história de duas famílias que iam separadamente até um destino e como elas reagiam, né? A paisagem, ou se elas tinham pressas, né? Uma era muito apressada e a outra aproveitava a viagem. A gente era família, a gente era carro, a gente era árvore, a gente era um monte de coisa. Então, a gente não era só um monte de gente dentro de um carro. Então, teatro físico. E a gente falava o texto. Então, não é totalmente a exclusão do texto. E aí, para a gente ver isso, eu trouxe dois modelos, dois exemplos, no caso. Esse primeiro vem de um grupo de teatro físico chamado Deviate, que tem fala, tem cenografia, e, ainda assim, they were looking for peer mentors to sort of interview the guys who come into prison and see what their needs are. So I thought, yeah, I'll have some of that. Signed up, passed the course, got the job. They give me a list of cell numbers and I go around and knock and all leaving. I had to do like an exit. Do you need any ID? Do you want... Então, dá para perceber aí que mesmo com a fala, dá para ser considerado teatro físico. Porque, mano, o cara tá simplesmente se movimentando a cada teatro físico. Vamos para o próximo. Temos aqui um outro exemplo de uma companhia de clown russa. Tem música, tem adereço, figurino, tudo mais. Não tem fala. E a gente vai entendendo as coisas somente pelo físico. Uma pulada. Opa. Pode falar. Vou abaixar o som, você pode falar enquanto rola. É um bom exemplo, assim, né, de fisicalidade com o corpo é a comédia dell'arte, né? Uhum. Assim, nem para excluir possibilidade, porque, assim, tem a máscara ali, mas a máscara você não consegue ver a expressão no rosto do ator, né? Por isso, a máscara. E o corpo que expressa todo o que o ator quer dizer em cena, né? Tanto a comicidade, né, que traz a comédia dell'arte. Então, é um bom exemplo também. É um ótimo exemplo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre máscara daqui a pouco. Vamos ver aqui, finalmente, o Coupeau, né? Coupeau, ele foi um diretor francês, ele viveu lá no século XX, e ele foi contra a hierarquia. Qual é a hierarquia? Do teatro, onde o ator está lá embaixo, e aí o autor, né, quem escreveu o texto, o diretor, toda a extensão da ficha técnica, cenógrafo, figurinista, vai vindo aí, por fim, o ator, né, enquanto criador, né, e aí também, consequentemente, ele é contra o textocentrismo, não necessariamente que em todo o processo dele vai excluir o texto, mas vendo uma relação muito rasa com esse texto, né, um declamador, o ator está ali para pegar um texto e falar, não tem nem mesmo um acesso aprofundado a esse texto e uma criação. E aí também é contra o naturalismo, né? Que é a representação
da vida real, né? Tipo, tirar uma fotografia do agora e representar em cena. Então, ele busca essa expansão da criação em cena. E aí também é contra o estrelismo. E contra o estrelismo é porque naquela época era aquela coisa de tipo, o público ia porque fulano e grande elenco. Isso ainda acontece muito, né? Ah, eu vou lá assistir o fulano, né, da televisão. E aí, tipo, e o grande elenco atrás, né? Então as pessoas iam muito por causa de um, né? E ao mesmo tempo era contra a comercialização exacerbada. Por quê? Burguesia, tudo mais, o pessoal lá riquinho, eles que queriam ver era grandiosidade, também muito presente hoje. O pessoal queria saber de cenografias imensas, figurinos lindos, grandes iluminações, e aí quando vai ver o ator, esquecido, né? É sempre importante fixar, ainda mais porque tem pessoas que, a pessoa tem alguém aqui que trabalha com outras linguagens fora da atuação e fica pensando, ei, eu sou cenógrafa, né? Você está me desrespeitando, mas não é esse o caso. A questão é, se eu tiro o ator e deixo o figurino lá, a cenografia, um pote de maquiagem, uma música tocando, é teatro ou é uma exposição? Né? Então, as outras coisas elas têm que vir para complementar esse trabalho do ator, porque sem ator não tem teatro, né? Sem as outras coisas é possível ter. Então, ele vai fundar a escola dele, né? A École do Vios Colombier, e ele vai ter como pensamento que os atores devem ser os mestres da cena, né? Não meros declamadores. Então, ele busca na sua pesquisa voltar o olhar para o ator através de práticas corporais que vão passar tanto pela mímica, pela dança, pela acrobacia e por outros estudos também teóricos e tudo mais, né? O ator precisa ser o foco. Ele pede, nos dê um palco nu. Teatro é a arte do encontro. Como eu falei, precisa ter. Para ser teatro, precisa ter quem faz e quem assiste. Precisa ter um ator, precisa ter público. As outras coisas eu não tô menosprezando. Inclusive, eu tô montando aí uma peça que eu tô tacando coisa, tipo, totalmente o oposto do palco nu, eu tô amando, né? Mas, se eu quisesse tirar tudo, rolaria. Agora, se eu sair de cena, rolaria? Não, seria ali uma exposição, uma coisa mais artes visuais, né? Então ele pede um palco nu. E aí, nesse palco nu, é realmente a exclusão de todas essas linguagens. Então, não vai ter uma cenografia, não vai ter um jogo de luz, e se tiver, vai ser um que busca uma semelhança com a luz do dia mesmo, né? Como se fosse aqueles teatros abertos de antigamente, né? Uma coisa bem teatro grego, né? Que é a luz do sol, para que o ator não tivesse que ficar à mercê da luz, né? Mas ele ali livre naquele espaço. E outras coisas como figurino, né? Não que necessariamente tem que ficar pelado, né? Tipo, uma roupa preta também é figurino. Mas vai neutralizar, vai deixar menos. Então a atenção volta para o movimento. E aí tem a máscara neutra, que a gente lembra muito do Lecoq, só que o Lecoq, ele na verdade, ele conhecia alguém que estudou com o Coupeau, né? Então, o Coupeau ele chamava de máscara nobre no começo, né? Que começou como um lenço, eles foram investigando outras formas de construir ali uma relação com a máscara, né? Aí a gente vê até que, hoje em dia, a gente vê muito isso, né? A máscara nesse formato duro, com algum material duro, gesso, madeira, essas coisas, né? E aí, quando você veste a máscara, assim como a comédia de arte, que a Mari falou, você volta a atenção para o movimento. O rosto é coberto. No caso desta máscara específica, é uma máscara inteira. As máscaras da comédia de arte, a maioria são aqui, né? Tipo, são máscaras, meia máscaras. Então, a voz existe, ainda que você expanda o corpo, você ainda também utiliza da voz. Aqui, quando você cobre o rosto inteiro, você realmente... Só que aqui, é claro, a gente tem que lembrar que voz também é corpo, né?
E aí a máscara ela vai ser trabalhada para gestos além do cotidiano. E aí vai abraçar uma simbologia. Como assim simbologia, Cid? Quer dizer que o meu corpo pode ser um sentimento. O meu corpo pode ser um elemento da natureza. O meu corpo pode ser uma cidade. Então, ele trabalhava com palavras. Então, eu coloco esse lenço na cabeça, essa máscara na cabeça do ator, dou uma palavra, caneta. Como é que esse corpo simboliza uma caneta? Então, vai ter uma investigação da mímica, né? É um processo ali de muito treinamento do ator, então é uma improvisação. E o mais legal, eu acho que ajuda muito mesmo, nos experiências que eu tive com o pessoal, aqui é cala a boca, silêncio, fica quieto. Então, assim, tipo, com a máscara, como eu falei, se você cobre o rosto, você tem que ficar um pouquinho quieto, tudo mais ali, mas também acho que ajuda muito ali a você a se concentrar, se fechar e tudo mais, porque é você voltar para si, como que seu corpo veste esse palco nu, né? E aí tem o Etienne Decroux, que foi também aprendiz do Coupeau, e aí ele assistiu uma peça que tinha o uso do palco nu e colocava o ator como protagonista mesmo. Tirava ele daqui do final da hierarquia, colocava ele aqui no alto. Tranquilo em minha poltrona, eu vi um espetáculo prodigioso. Era mímica e sons, tudo sem uma palavra, sem maquiagem, sem um figurino, sem um jogo de luz, sem acessórios, sem móveis e sem cenário. O desenvolvimento da ação era inteligente o bastante para conter várias horas em alguns segundos e diversos lugares em um só. Olha que interessante isso, né? Você vê que mesmo que não tenha cenografia, o corpo, ele vai fazendo com que o público entenda onde está se passando, se aqui eu não sou esse próprio lugar. Tínhamos simultaneamente sobre os olhos o campo de batalha, a vida civil, o mar e a cidade. Os personagens passavam de um a outro com total verossimilhança. O jogo era emocionante, compreensível, plástico e musical. Musical sem voz, como eu falei, a voz faz parte do corpo, e já já a gente vai ver um pouquinho mais, mas com a exclusão da palavra, como é que a gente trabalha, então, uma expressão vocal sem o verbal? Grito. Se eu estou gritando, fala. Se eu estou gemendo, pode ser gemendo de dor, gemendo de prazer. Se eu estou gargalhando, tem muitas possibilidades sem usar uma palavra sequer, que também tem relação com os ois, com os o quê. Porque se eu estou dando uma risada em outro país, eles vão falar, tá rindo do quê, palhaça? Né? Também é compreensível. Então, olha, finalmente alguém reconhece aquela pessoa do meio, ela está entre nós. Sararsane. Então, falando um pouquinho sobre o processo, que esse artigo teve um processo prático, ele buscou colocar esse ator e essa atriz no palco nu, nesse vazio cênico. E aí, como vocês podem ver, deixa eu voltar aqui, ó, tem uma bolsa. Dessa bolsa saíram muitas coisas. Então, antes de colocar no palco nu, vamos colocar no palco cheio. A gente tem que lembrar que a gente não está sendo contra as outras coisas. Essas coisas também podem colaborar para a criação. Essas coisas deviam caminhar em parceria, não sobressaindo uma outra. Então, dá para você criar com objetos, dá para você criar com luz, dá para você criar com som, né? Então, a gente vê aqui que são imagens muito interessantes, eles se relacionando com uma Bíblia, com um saco, uma sacola, né? Mas ali no meio a gente vê que tem dois atores cobertos, eles liam textos, mas eu não escutava nada porque a música estava mais alta, eu não estava nem aí, entre aspas, né? Então, cadê o ator? Onde estão os atores, afinal? Estão cobertos por todos os outros recursos que deveriam ser complementares? Aí a gente volta para o Coupeau. Caramba, será que ainda se mantém? A gente vê aí grandes espetáculos montados com grandes estruturas. As pessoas estão indo pelos atores também? Ou só porque tem uma estrutura gigantesca e vai me chamar a atenção?
né? E o ator tá lá. E é um excesso de estímulo, né? E acho que isso em tudo, né? É um excesso de estímulo. Uhum. Uhum. Inclusive o artigo vai falar também sobre o quanto que a solidão, a carência da humanidade, assim, busca em excesso a informação. Exato. A gente não pode deixar de falar sobre os musicais, né? Tipo, por que que certos teatros estão tão vazios, outros estão cheios, né? É claro que também tem outros motivos, né? Mas as pessoas também estão muito em busca do grandioso, né? O meu orientador, ele chama de síndrome da sacola cheia, né? As pessoas querem sair do teatro. Eu paguei R$ 300, como diz a minha professora, eu parcelei esse ingresso em muitas vezes, mas eu recebi uma grande estrutura, uma casa que saía desse tamanho gigante das cortinas, alguém flutuava, bum, 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 bum. Era sempre isso, né? As pessoas. Mas aí, quando vai ver uma peça que é mais, entre mil aspas, normal. E aí, eu queria mostrar aqui, então, um pouco sobre a nossa investigação no processo. É um processo que se chama Alto da Fé, ou Dois Corpos, Fontes do Fogo, que é uma adaptação do texto do Tennessee Williams, né, Alto da Fé, que fala sobre uma mãe e um filho, né, dialogando, e ele quer sair do bairro, ela não quer, aí tem umas questões também que o autor também traz, né, de sexualidade, de religião, muito amplo, e a gente trabalhou os personagens não enquanto história necessariamente, mas quanto essências mesmo, né, quanto duas fontes do fogo, né. Então, antes de ficar pensando muito em personagem, mas em palavras, a gente trabalhou com palavras, a gente teve que colocar o tecido, que a gente não tinha a máscara necessariamente. Vamos dar uma lida no meu amigo Rodrigo Pinho. A palavra para ele foi asma. Jamais toquem na máscara. Como o vídeo é mais longuinho, eu vou dar umas puladas. É importante a gente dizer que quando a gente dá uma palavra, é enquanto essência naquele espaço, né? Eu não vou necessariamente ficar entregando em respeito mesmo à máscara, sabe? Isso se você, em outra estética mesmo, em respeito, estão me escutando? Deu uma falha, foi. Estavam me escutando.
em respeito mesmo à máscara, esse zelo com a máscara, né? É uma coisa tanto quanto ritualística mesmo, que a gente tem que ter um cuidado com a máscara, então não pode ficar metendo a mão nela, nos olhos, assim, tá? Mas em respeito mesmo. Pegar a máscara igual uma bola de boliche, sabe? Uhum, exato, imagina. Então, como eu estava falando, enquanto essência, né? Tem uma vez que eu fiz, e aí a minha professora deu para uma colega a palavra chuva. E aí ela começou a fazer como se ela estivesse numa chuva, tudo mais assim, tudo mais. E a professora falou assim: eu quero você sendo a chuva, né? Não você tomando a chuva necessariamente, eu quero que você seja a chuva. Então é outra experiência, você, em essência, ser a chuva, porque você tomar a chuva. E aí eu recebi prazer, muito amplo, né? Prazer pode ser sexual, pode ser prazer de receber uma boa notícia. Então, como é o corpo do prazer? Né? Eu poderia só chegar lá, pensar no sexual e começar a fazer gestos sexuais, né? Mas eu sou o prazer. Então, como é essa simbologia? É muito metafórico, a gente abraça a metáfora, a gente sai do naturalismo, né? Sai da fotografia, do real e coloca ali. Não, eu vou além. E aí, esse trabalho, vocês vendo tudo aquilo que eu assisto, né? Que legal. Eu vendo os meus Diva Depressão, os meus tarô. Mais uma vez aqui a gente vê o resultado. É um trecho, como eu falei, é uma apresentação que teve voz, não teve palavra, mas teve voz. Então a sonoplastia, ela não era eletrônica, não era instrumental. O meu instrumento é o corpo, no meu passar a mão aqui, faz um sonzinho, é o meu grito, é o meu choro, é a minha batida de pé, batida de palma, é a minha cabeça batendo com a do outro, sei lá. Tudo pode fazer som com o meu corpo, com o corpo do outro nesse palco nu. O que não tá tão nu, eu tava comentando com as meninas antes de começar, que a gente ia apresentar isso numa sala mesmo, fechada, só que por conta da estrutura do local, por conta dos movimentos bruscos dos atores, tinha risco das lâmpadas do andar de baixo cair. Então, tipo, se eles dessem um chutão no chão, que era de madeira, bom, podia estragar e alguém receber uma lampadada na cabeça, né? Então a gente fez no pátio, assim, mas ainda assim rolou. Eu vou falando enquanto em alguns momentos. Rodrigo, então, ele representava o filho, e aí eu acho que é até legal a gente depois falar um pouquinho sobre as interpretações que vocês tiveram sobre certos movimentos. Seria legal escutar de vocês.
como eu falei, foi só um trecho mesmo, da parte da Sarah. Antes eu querer influenciar alguém, tipo, foi um trecho bem curto, o negócio tinha meia hora de duração, e foi composto com uma abertura de sons, então eles passavam ali 5 minutos só fazendo sons diversos com o corpo, para representar o espaço do bairro que eles viviam, né, que tinha como características um espaço muito agressivo, muito violento, com crime, festas, tudo mais, né? Então, através do som corporal, eles queriam trazer esse caos, né? E aí depois vinha um personagem, que a gente a Máscara Neutra, ela fez parte de um processo de criação, aí depois eles foram abraçando também outros meios de expressão corporal, né? Mas sempre trabalhando palavras, né? Como igreja, como eu falei, asma, né? Então, essa foi a parte da mãe, né? A Madame du Vernet, que é uma mulher muito religiosa. Alguém quer falar alguma coisa, mesmo que seja um negócio muito curto, aquele movimento ali me passou tal mensagem. Eu tava assistindo, né, e lembrou alguns momentos, assim, de performance mesmo, né, o teatro performativo, que eu fiz também já, né, mas aqui é outra proposta, né, ali no caso, mas alguns movimentos lembram, assim, um pouco dessa questão poética, sabe, Uhum, assim, lembrou um pouco isso também. legal. Eu queria falar. Vai lá. Quem será que estava ali? Gente, não conheço. Não, então, eu lembro dos processos, assim, na sua casa, quando a gente fazia os exercícios. Eu lembro. Você vai se Tem expor? Vai. várias coisas para falar, mas uma delas é que eu acho que eu ficava muito na pira de. Ai, não sei, de às vezes com medo de fazer uma coisa muito óbvia, mas ao mesmo tempo eu lembro que você instigava isso de trazer esses movimentos, que é performático, mas também pode ser movimentos que a gente está acostumado do dia a dia, né? E isso fez muito sentido no dia da apresentação, porque eu lembro que depois também a gente teve um bate-papo das pessoas falando que reconheceram os movimentos, e então isso foi muito bom, assim, misturar as duas coisas, de ir para um lado conceitual, mas também de trazer movimentos do dia a dia. Uhum. E acho que isso ajuda muito. Talvez, enfim, eu me cobrava demais, ainda me cobro. Mas nesse processo foi importante, assim, misturar essas duas coisas. Tem outras coisas, né, que depois eu falo quando eu olhando, mas por enquanto é isso. De fato, tipo, eles disseram, né? A gente teve um bate-papo depois, do público que pegou o negócio inteiro, e aí eles falaram que os movimentos objetivos ajudaram a entender os subjetivos, né? O simbólico. Então, ali mesmo tem uma imagem ali, né? Que é um momento que, infelizmente, eu não trouxe, mas que é muito bom, que a Sarah simplesmente dá a luz com o Rodrigo, do Rodrigo aí, né? O Rodrigo sai de baixo e ela dá a luz. Então a gente vai entendendo ali que é uma coisa maternal, uma mãe, um filho, tudo mais, né? A gente entende ali como na outra imagem uma morte, um desespero de uma mãe por perder um filho, né? O próprio nesse vídeo, né? A cruz que é feita. Então é preciso, às vezes eu acho, buscar mesmo o óbvio para ajudar a entender o não óbvio, porque a gente vai conversar depois, mas conceitual demais também tem que tomar cuidado. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse vídeo? Eu quero, e eu acho que aproveitando essa fala de Sara e Cid, que é isso, né? Às vezes eu acho que eu também tenho um pouco disso, né? Às vezes a gente não quer pegar no óbvio, só que eu acho ainda mais quando a gente vai para uma coisa que você tá na rua e vocês pegaram Tennessee Williams, não é? Uhum. E aí você pega um texto desse e são coisas que
que são humanas, né? São conflitos muito humanos. Então, você tem coisas que são códigos universais, né? Então, não tem como você não esbarrar em coisas que seja código nosso, né? Disso que você tinha comentado já de gestos que a gente já decodifica na hora que a gente bate o olho, né? E aí, pra gente, a gente às vezes acaba se julgando, achando que é óbvio, mas é o que faz a gente falar, putz, saquei, fui junto. É importante, né? Tudo que foi apresentado eles trouxeram na improvisação e eu fui anotando, nossa, ó, você fez tal coisa, tipo, aí a gente foi padronizando para virar. Então, eles improvisando, tudo mais, com a máscara, tudo mais, com as palavras, com os exercícios, tal coisa legal. Vamos anotar e vamos criar aí um roteirozinho, assim. Então, essa coisa de abrir a própria cabeça, né, tipo, para tirar de si o próprio cérebro e tudo mais, assim. É uma coisa mais simbólica, mas talvez foi mais compreensiva por conta do óbvio, né, que colaborou. Mais alguém? Não. Vou pular para o próximo, que aí sim eu gostaria muito de ouvir vocês. Por quê? Eu falei aí, né, que o conceitual demais pode ser arriscado. Por quê? Tem teatros que às vezes são feitos muito para quem é de teatro. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode colocar as outras pessoas como burras. Eu, por exemplo, uma vez, eu perguntei para um professor meu, nossa, eu não sei o que fazer, porque eu tô querendo ir numa peça, eu quero levar o meu namorado, e eu não sei como é que ele vai reagir, porque a peça é muito diferentona, muito conceitual, acho que ele não vai gostar, não sei o quê. E aí ele, basicamente, de uma maneira muito pedagógica, me deu uma patada, falando assim que eu estava colocando ele numa posição de... Ele não usou a palavra burro, mas aqui eu vou usar de burro, sabe? Tipo, alguém que não entenderia também nada, ou que, mesmo que fosse para uma coisa que não foi proposta pelo grupo, né, pelos atores, pelas atrizes, tudo mais, não podia sair de lá pensando alguma coisa. Porque, assim, eu acumulo aí umas experiências, meu pai, né, tadinho, ele vai em tudo que eu chamo para ir das minhas coisas. Mas ele já viu apresentações mais corporais, mais simbólicas, e aí, pai, gostou? Ah, achei bonito. Só achou bonito. Então, assim, tipo, se você perguntasse, não entendeu nada, né? Mas achou bonito, né? Só que também tem casos, nossa, quando você fez isso, quando a fulana fez aquilo, me passou isso. Então, vai trazer alguma coisa, vai comunicar alguma coisa, né? Mas aí que fica o questionamento. No palco nu, o meu corpo, vestimenta, ele tá comunicando? E está comunicando, tá comunicando para quem? Sabe? E se eu não posso levar a pessoa como uma ignorante, como uma burra, né? Quais meios enquanto artista, porque a gente vive no Brasil, a gente não se limita somente aos palcos, né? A gente precisa formar público, né? Tipo, como é que eu vou fazer com que a minha arte seja também acessível, mesmo que essa coisa mais diferentona, para as pessoas que não têm muito acesso, que nunca foram no teatro, né? A minha primeira experiência com teatro, eu tive um grande privilégio, foi com Linda Quebrada, né? Eu fui assistir, perdão, fui participar de uma oficina que se chamava O que Pode Este Corpo, acho que era isso. E aí eu guardo até hoje uma foto, eu falo isso muito para as pessoas, eu guardo uma foto que na verdade é um print que fizeram, que era de um exercício corporal, né? Que era para fechar os olhos, ficar no chão e começar a investigar o corpo, os movimentos, assim. E aí, de repente, eu tava vendo o vídeo, tirei um print, eu, que não tinha nenhuma experiência, não sabia o que era possível, eu tava no chão, com o corpo ereto, só com a mão no meu ouvido. O simples é legal, de fato, mas eu não tava porque eu queria buscar o simples, é porque pra mim era tipo, ok, enquanto os outros ao meu redor tava todo mundo... A foto, assim, era muito diferente, assim, né? E aí, olha eu aqui hoje. Olha eu aqui hoje falando sobre corpos e expressão corporal de uma maneira muito... Entendeu? Então, essas pessoas só precisam, talvez, de uma sementinha, né? Tipo, apresenta para essas pessoas. Elas podem gostar, podem odiar, mas para tudo tem uma primeira vez. Então, queria abrir essa conversa aí
sobre se nesse palco nu tá adiantando, tá comunicando. Se não, só fica para você. Aí para você não é teatro. O teatro é a arte do encontro, precisa chegar em alguém. Vamos lá. Olha, eu tenho que confessar que até hoje, assim, eu tenho um pouco de receio de quem eu convido para ir no teatro, porque aí eu fico, tá bom, eu quero apresentar para essa pessoa, mas aí eu fico, ai, vamos, né, vamos tentar ali. E eu acho que faz todo sentido o que você falou, de você querer comunicar, porque agora eu tô muito dessa, assim, de eu quero fazer, eu gosto desses exercícios corporais, mas ao mesmo tempo eu fico, tá comunicando o quê? E eu achei muito lindo o que você falou, a questão do exercício que você fez com uma amiga sua, que a professora falou ser a chuva, eu fiquei, tá bom, eu preciso ser, né, e enfim, não só fazer o gesto aqui. E aí eu lembro da primeira vez que eu levei os meus pais no teatro para assistir. Enfim, eu não lembro o nome da peça exato, mas foi no Centro Cultural de São Paulo. Aí era bem conceitual, assim, aí depois eu fiquei, e tinha gente nu, né, no palco ali. Aí depois, quando a gente saiu do espetáculo, eu fiquei, vocês gostaram? Eles, sim, claro, filha, mas você faz isso? Então, né? A gente vai conversando, faz. Enfim, mas sobre também do processo do alto da fé, foi uma coisa muito legal de se trabalhar. Eu não lembro se a gente chegou a ler todo o texto. Você lembra nos ensaios? A gente deve ter lido. Sim, ele é curto, querendo ou não. A gente leu, e aí só. Mas não tinha tanto foco nas cenas, era mais sobre entender o que ele queria dizer, então. Uhum. E aí, e ter essa dimensão também desse palco e desse corpo, que às vezes a gente não precisa de um grande lustre caindo, enfim, a nossa peça. Mas é isso. Sim, eu acho muito interessante essa questão de comunicação, porque com certeza comunica, né? Recentemente eu estava fazendo um estudo sobre máscara neutra. E eu vi como que é interessante usar a própria máscara neutra como, para mim, né, no caso, como a minha técnica de atuação. De eu usar essa questão de ser uma palavra que define meu personagem e trazer no meu corpo, no externo, entender quem é esse personagem no meu corpo, para conseguir pôr em cena, quando eu for fazer uma cena realista. E aí cai naquela questão de você entrar no subtexto do personagem, tudo de fora para dentro. Então, essa questão me chama muita atenção enquanto técnica de atuação também, né? E uma outra questão também que eu queria dizer, em questão de comunicação para mim, eu estava fazendo umas apresentações de teatro épico na minha escola, de Terror e Miséria, do Brecht. Eu amo essa peça. E tinha uma cena que eu estava fazendo para o Sermão da Montanha. E essa cena, a peça inteira, ela traz atenção, né? De deixar o público tenso o tempo todo, né? Naquela situação de suspense. E a gente tinha que comunicar isso com o corpo. Essa tensão, de trazer para o personagem esse corpo assim, e o público meio que se equivaler em relação ao ator também, né? Para ficar tenso também nesse sentido, nesse lugar, assim. Então, olha, uma outro tipo de comunicação também, né? Que o corpo do ator em cena, a presença tensa, chama o público também para esse lugar. Isso é muito legal. Então, eu acho que com certeza, assim, era um palco nu, assim, né? Nesse sentido, assim, né? De não ter elementos cênicos, nada disso, assim, era só os atores em cena, né? Então, com certeza comunica também, para mim. Ai. Você vai responder, Cid? Eu já posso comentar também, que também quero falar. Não, eu só ia fazer um comentário bem curto, tipo, que Claro. o Rodrigo também, ele até falou mesmo que, de fato, usar a máscara neutra com esses exercícios, que são exercícios de treinamento, né? Você vê que
que a apresentação oficial não teve a máscara mesmo, né? Até mesmo porque é importante lembrar que rosto também é corpo, quando você está usando uma máscara, seja ela neutra, seja ela de algum personagem da comédia dell'arte, larvária, assim, por baixo daquele rosto, o essencial é que também você esteja fazendo alguma coisa mesmo que ninguém esteja vendo, mas aí você expande para o resto do corpo. Tem uma leitura que eu fiz, que eu não lembro quem dizia isso, mas que falar que quando você usa máscara, você tem que não ligar para o corpo, pro rosto, é o mesmo que você falar que um corredor não tem que se preocupar com o pé porque tá com um tênis, sabe? Tipo, sendo que é um meio também de trabalho ali. Então, nosso rosto também é corpo, né? Então, só precisa expandir tudo, chamar essa atenção do público, como você falou. Vai lá. Ai, olha lá, agora eu quero falar mais coisas também. E é muito louco essa dualidade, né? Que a gente divide tudo, né? Ou seja, eu trabalho com preparação corporal para um coral, né? Também. Então, em artigos que eu estava lendo, eu não lembro o nome do artigo, mas posso mandar depois que eu tenho ele, que eu acho que é preparação vocal e corpo, alguma coisa assim, né? E é falando isso, sobre como eles pensavam até o século XIX que a voz era algo superior ao corpo, né? Ou seja, você só dava importância ao texto, né? O corpo ele tinha que ficar ali parado para você só falar. Então, a gente tem essa dualidade sempre, a gente ainda tem essa coisa de ficar dividindo as coisas. Ou seja, se a gente pede para as pessoas apontarem agora, né? Onde está a mente, onde está o corpo, as pessoas vão fazer isso. É a mente na cabeça, o corpo está aqui. E nem a gente não tem, ninguém sabe onde está a mente, né? É muito louco isso. E aí, a outra coisa que eu ia falar, que é sobre essa pequena provocação que Cid nos trouxe, que é quase uma bomba. É muito difícil. Eu vou ter que repetir o argumento do Boal, que eu acho que é a minha frase, meu pensamento favorito da vida, que ele fala que você traz no palco nu, meu corpo vestimenta comunica, e sobre essa questão de distanciar o público e trazer junto. E eu acredito muito que mais até do que a gente mostrar, e aí eu tenho que trazer junto o Boal, que ele fala falei isso no último ciclo, que ele fala que o sonho dele é que no Brasil, que no mundo todo, claro, né? O teatro seja visto assim como é para o futebol, né? Ou seja, ninguém precisa ser um atleta, mas se você perguntar para uma outra pessoa, a pessoa sabe jogar um futebolzinho, ela sabe que ela tem que pegar a bola, correr e fazer um gol, né? E que seria muito bom que o teatro fosse assim, que fosse uma coisa cotidiana, que as pessoas praticassem, experimentassem isso em seus corpos, né? E aí eu fico pensando nisso enquanto eu lia seu artigo e estava aqui ouvindo, como seria legal, mais do que a gente pensar também só em comunicar para eles, mas assim, experimentar junto. Eu fico pensando, porque são corpos que são completamente condicionados e completamente, facilmente manipulados, muscularmente controlados, né? Um corpo de um motorista de ônibus, ele tem algumas articulações, alguns encurtamentos no corpo, o corpo de uma pessoa que faz teatro também, uma pessoa que faz bolos o dia inteiro, uma pessoa que trabalha com yoga, tem um outro tipo de corpo, e como que essa questão da máscara neutra traz isso, né? Eu acho isso fantástico, assim, é fantástico, realmente, isso que Mariana falou, de trabalhar com a máscara neutra como uma questão experimental, de trazer isso para o seu repertório. Eu fico pensando, enfim, né? Para todo mundo, para todos aí. Laura comentou alguma coisa, e Cid, que Mariana está falando? Bem que você disse. Disponibilizo. Eu mando para as meninas, elas enviam. Em relação a isso que você comentou, que foi o que eu falei mesmo, né? Que nosso papel enquanto artista, dentro de um contexto do Brasil, não vai se limitar ao palco.
né? Tipo, a gente tá sempre aí numa uma batalha de, de trazer as pessoas para a nossa arte mesmo, se sentirem parte dela, né? A gente vê principalmente enquanto, tipo, a função dos professores de arte, as funções dos professores de teatro e tudo mais, assim, que vão quebrar essas paredes de colocar esse povo não só para ver, mas também para fazer, para experimentar, porque todo mundo tá em relação com a teatralidade o tempo todo, né? Como vocês disseram aí, né, que todo mundo é ator, inclusive os atores, né? É exatamente isso. Tipo, no dia a dia a gente também tá em relação com essa teatralidade, né? Então é isso, né? É, é um teatro. O teatro para existir precisa essencialmente do corpo do ator em cena, mas esse corpo do ator ele precisa voltar à sua essência também de protagonista que se expressa, que investiga, que fala, né, que não está contido no sentido de reprimir, né, mas porque talvez a estética está pedindo qualquer linguagem, não importa se é uma coisa mais como a gente viu agora, né, se é uma coisa mais próxima da atuação que a gente está acostumado a ver na televisão, a gente precisa dar esse olhar específico para o ator. Não estamos menosprezando as outras áreas que fazem parte do teatro, mas elas vêm para complementar esse trabalho, né? Porque para o teatro morrer é impossível, porque precisaria os atores, né? Tchau, atores. E é uma arte eterna, basta a gente existir, né? Então, era isso que eu tinha para falar, vou parar aqui de compartilhar. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, mas estamos aí. Tem alguma coisa aqui para mim, além do artigo? Ah, não. Ó, deu 8 e 6, e aí só para dizer para a galerinha, como a gente tinha falado de 8 horas, Uhum. que todo mundo que está aqui já a gente envia o certificado essa semana, tá, gente? Então é só isso aí mesmo. E aí é isto. Cid, com você aí, vai abrir para perguntas. Você quer? É o famoso um de cada vez. Eu amo essas partes. É que a gente vai falando durante, e aí Uhum. chega no final a gente fica. Ah, É, normal. Acho até gostoso durante do que deixar só pro final. delícia. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos aqui, por ficar nesse sabadinho, fim de noite. Ó, Laurinha aí, Cid, gostaria de comentar e dar parabéns ao Cid por você se lançar nessa aventura. Yes! Cid, muito, 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 muito obrigada. Foi incrível. Vou mandar artigo de CID junto com um certificado ainda essa semana para todos aqui que ficaram com a gente. Passo a palavra mais uma vez para a CID, se quiser fazer alguma finalização maravilhosa, e depois já passar a palavra para a Sara. Obrigado. Era isso. Eu até pensei numa gracinha, por isso que eu fiz o silêncio. Tipo, vou fazer uma coisa só corporal, aqui é só um meme antigo. Mas valeu por ter me convidado e tudo mais. Como eu falei no começo, deu um nervosismo, assim. Mas vai ser muito gostoso de compartilhar isso com vocês. Uma pesquisa, ela não é feita somente para a gente, né? Eu, enquanto alguém que estuda educação, misericórdia, guardar só para mim, a informação precisa ser passada, né? Então, que legal passar e espero que a gente se torne por aí, para que eu também receba conhecimentos de vocês, de outras pessoas, assim, e é assim que a gente mantém viva a educação, mantém vivo o teatro, e não dá para a gente guardar para si. Valeu. Queria agradecer, gente, foi muito lindo. Sair daqui com sementinhas na minha cabeça, querendo ir para a cena, enfim.
É isso, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. E é isso. É isso, pessoal. Quem quiser continuar seguindo as redes, Cid está no nosso Instagram, Grupo Montoeira, tá ali, os últimos posts todos dedicados a Cid. A gente vai lançando mais ciclos e mais ciclos. RT na Sara, saiu com sementinhas. Saímos todos com sementinhas. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. E é isso, tá bom? Beijão. Cid, obrigada mais uma vez.